em posse do que não é meu. É o título da mensagem dessa noite. O que você tem se apossado que não é seu? O que você tem segurado em suas mãos, na sua vida, que não é seu, que não é para você? É a pergunta de Deus para as nossas vidas, nesse dia, nessa noite, nessa hora. O que você tem se apossado que não é seu? Muitas das vezes nós insistimos naquilo que Deus já disse que não é para nós. Nós temos insistido naquilo que Deus já disse que não é para nós. E contudo, nós temos nos auto-sacrificado com isso. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do 16 em diante, o julgamento da causa de duas mulheres. O rei Salomão julgou a causa dessas duas mulheres. Porque, pastor, o rei, ele atuou, nessa época, os reis atuavam como juízes também, ok? Salomão julga a causa de duas mulheres. Vamos entender o lado espiritual da situação dessas duas mulheres aqui. Amém? Então, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Ou seja, duas prostitutas. O que simboliza duas prostitutas? Simboliza que todos nós, seja aquele que está com a verdade, ou seja aquele que está com a mentira, ou seja, ambos estão na qualidade de pecadores. Ambos estão na qualidade de pecadores, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos, ok? Então, como eu sempre digo, guarda a tua pedrinha, porque você também peca. O 17. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, ou seja, não havia nem provas nem testemunhas nesse fato. Então, meu Deus, como Salomão julgou essa causa com sabedoria, como é bom usar de sabedoria. Então, para nós usarmos de sabedoria, precisamos buscar de Deus sabedoria. E a sabedoria só vem de Deus. Então, Salomão aqui, ele julgou a causa dessas mulheres, dos quais nenhuma delas trouxeram nem testemunhas, nem provas. Gente, vamos ver o decorrer dessa história, desse belíssimo julgamento e como terminou essa história com chave de ouro. Amém? Vamos lá. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-a, meu filho, do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, é teu filho, é o morto.
E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: traze-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo e dai a metade a uma e a metade a outra. Pastora, que loucura é essa? A senhora ainda vem me dizer que este homem estava julgando essa causa com sabedoria? Sim, estava. Sabe por quê? Porque alguém estava com a verdade e alguém estava com a mentira. Então, o rei, ele não simplesmente acatou a palavra de uma e de outra. Ele analisou a situação. Ele quis entender qual das duas estava com a verdade e qual das duas estava com a mentira. Enfim, quantas das vezes nós defendemos uma mentira como se fosse uma verdade? E quantas de nós somos vítima de uma mentira? Mas vamos prosseguir. Então, a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque o amor materno se aguçou. Porque o amor materno se aguçou. Vejamos. Então, a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque o amor materno aguçou. Sabe por quê? Qual mãe de verdade quer a morte do filho? Seja essa uma morte física ou espiritual, qual mãe de verdade quiser a morte do filho? Então, o que nós vimos aqui? O rei Salomão, quando ele disse parte a criança no meio, ele sabia que a mãe verdadeira, o amor de mãe, o amor materno, iria aguçar dentro dela. Ela iria se manifestar de alguma forma. E qual foi a forma que ela se manifestou? Vamos descobrir? Então, a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno aguçou por ser seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu seja dividido. Nem meu nem teu seja dividido. Ou seja, qual foi a decisão final nessa situação? Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque essa é sua mãe. Toda Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Porque todos aqui se manifestaram. E o que fizeram? Honraram a Salomão, porque viram que nele havia sabedoria. Vamos lá? O que nós temos a dizer com esta palavra, com essa mensagem aqui? O título da mensagem é Em Posse do que não é meu. Então, uma dessas estava em posse daquilo que não era dela. E ela ali sustentando uma mentira. Quantas das vezes nós sustentamos uma mentira? Nós buscamos plateia para sustentar uma mentira. Nós vimos aqui que toda Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. Porque o rei, ele pediu uma espada. Traga-me uma espada, divide a criança no meio.
Porque ele sabia que a mãe de verdade iria se manifestar. O instinto materno dentro dela iria se aguçar. E assim aconteceu. A mãe de verdade falou assim: Senhor, não mate meu filho. Uma mãe de verdade, ela não quer a morte espiritual ou física de um filho. Ainda que não seja para ela deseja que esteja vivo. Ela deseja que esteja no Senhor, vivendo os princípios de Deus. Então, aqui nós vimos o seguinte: quantas vezes nós queremos para nós o que não é nosso e brigamos por isso, enfrentamos tribunais, enfrentamos tudo defendendo algo que não é verdadeiro, defendendo uma mentira. Alguém ali, aparentemente, uma pessoa ali, com certeza estava mentindo e outra dizendo a verdade. Então, como realmente analisar essa situação? Só a sabedoria de Deus. Como julgar essa situação? Só a sabedoria divina. Busca a sabedoria de Deus para julgar uma situação. Toma cuidado para você não fazer julgamentos precipitados. Toma cuidado também para você não dar razão ao pecado. Toma cuidado para você não estar dando razão à mentira. Toma cuidado para você não estar dando razão à sua própria carne, ao seu próprio achismo. Então o rei Salomão aqui buscou sabedoria divina. Divide a criança e o amor da mãe verdadeira se aguçou. Deixa ele vivo. Pode dar ele para ela. Ô, gente, olha que coisa mais linda. Pode dar ele para ela. O importante é que ele viva. Porque ele vai ter a chance de servir ao Senhor. Que ele vai ter a chance de ter princípios e valores. E assim, o que aconteceu? Salomão falou assim: pode deixá-lo vivo, entregue para ela. Ela é a mãe de verdade. Porque uma mãe de verdade, ela não quer a morte do filho. E a mãe de verdade, ainda que não esteja nos braços dela, mas ela deseja que seja vivo. Ela deseja que fique vivo. Ela não deseja a morte. Ela não deseja o mal. Então, muitas das vezes nós queremos tomar posse de algo, mas na verdade nós estamos fazendo mal àquilo ali. Você quer ter para você aquilo ali, mas você está fazendo aquilo ali bem. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Como que você tem tratado aquilo que Deus te deu? Ou seja, você está honrando, você está cuidando. Muitas das vezes, igreja, nós estamos por posse daquilo que na verdade não é para nós. Nós tomamos posse, nós não entregamos tudo para Deus. Senhor, o Senhor me deu. O Senhor pega na hora que o Senhor quiser. Quantas as vezes, quando Deus recolhe os nossos, nós revoltamos contra Deus. Principalmente nós não sabemos lidar com a morte. Essa mãe aqui, independente que ela teria ou não um filho sobre os seus braços, mas ela não quis a morte dele. Ela quis ele vivo. E quantas as vezes nós disputamos pessoas, a ponto de nós queremos aquela pessoa em nossas vidas, ainda que infeliz, às vezes destruindo aquela pessoa por dentro. Deus nos dá as pessoas para nós cuidarmos dela. Deus nos dá as pessoas para cuidarmos. Então, nós vimos aqui que uma dessas mulheres, ela não cuidou.
Ela não cuidou. Ela simplesmente, no dar de mamar, ela sufocou o próprio filho dela. Ela matou o próprio filho dela por falta de vigilância. Nós matamos as pessoas sufocadas. Enfim, essa mulher matou o seu próprio filho sufocado. Ela não soube lidar com aquilo. Ela não soube lidar. E o que ela fez? Ela foi lá, trocou as crianças, colocou o filho dela morto no lugar do filho da outra que estava vivo, pegou o filho vivo da outra e pegou para si. Muitas das vezes nós pegamos para nós aquilo que não é nosso. Nós pegamos para nós aquilo que não é nosso. Nós sustentamos uma mentira em nossas vidas. Nós passamos uma vida sustentando uma mentira. Sabe por quê? Porque nós não queremos assumir as nossas maldades, as nossas crueldades, as nossas deslealdades. Enfim, nós não queremos assumir nossas culpas. O pecado é para ser confessado. Ainda que seja só entre você e Deus, mas ele precisa ser expressado. Nós precisamos realmente querer mudanças em nossas vidas. Uma dessas mulheres aqui não queria. Ela não queria assumir sua culpa. Ela não queria assumir que ela sufocou alguém. Ela não queria assumir que ela assassinou alguém. Muitas das vezes nós assassinamos as pessoas, nós destruímos pessoas e não assumimos a nossa culpa. Infelizmente, quantas são as pessoas que denigram a imagem das outras e não assumem suas culpas? Quantas são as pessoas que destroem a reputação das outras e não assumem suas culpas? Infelizmente, nós temos matado pessoas e depois jogamos a culpa em outros. Enfim, essa mulher chegou a levar diante do tribunal. Ela foi diante do tribunal. Ela foi diante do rei. Ou seja, ela sustentou a sua mentira até diante do rei. Ela sustentou sua mentira. O fato de se ter plateia não significa estar com a verdade. Enfim, aquele rei buscou sabedoria de Deus. Salomão, já havia pedido a Deus sabedoria. E como é bom ter sabedoria divina. A sabedoria divina nos leva a analisar, a julgar uma causa sem ser omissos, sem puxar para lado nenhum. A sabedoria de Deus, quando nós temos a sabedoria de Deus, nós exercemos ela. Nós não somos simplesmente omissos diante de uma situação. Aqui o rei Salomão simplesmente falou: traga um facão e vamos dividir a criança, dar uma metade para uma e uma metade para outra. A que estava com a mentira, a que estava mentindo, se alegrou. Se alegrou, porque quem está com a mentira quer a destruição do outro. Porque quem está com a mentira sustenta a vingança. Porque quem está com a mentira fica o tempo todo denegrindo a imagem daquela pessoa. Quem está com a mentira quer a morte, a destruição da pessoa. E o que aconteceu? O rei, quando foi dividir a criança, a mãe de verdade gritou: pode dar ele para ela, mas não o mate. O rei descobriu que aquela ali era a mãe. Aquela ali é a mãe. E o que ele fez? Ele deu a criança para aquela mãe. O que está em posse? O que você está em posse que não é seu? Você está de posse do que não é seu? O que Deus está requerendo de você? Talvez Deus está requerendo de você uma renúncia. Talvez Deus está requerendo de você um posicionamento. Talvez Deus está requerendo de você a atitude de se render a Ele. Chegou no limite.
O tempo é agora. Se rende ao Senhor, volta para Ele. Ei, retrate tudo. Então Deus, Ele quer que nós retratamos a situação. E ali, aquela mulher levou sua mentira até o extremo. Nem sempre o fato de você estar levando até o extremo, entendeu? Convencendo a todos e levando até diante do juiz, significa que você está com a verdade. E o grande tribunal de Cristo, ele vai chegar. Ele vai vir. O grande tribunal de Cristo julgará toda causa. Entendeu? Mas lembrando, tanto um lado quanto o outro é pecador. Deus, ele julga a causa daquele que admite suas falhas, daquele que mostra amor, mostra arrependimento. Então o tempo é agora de se retratar. Você está em posse do que não é seu? O que não é seu, que você está em posse. Então é momento de você se retratar com Deus. É momento de você realmente se corrigir com Deus. Entendeu? Então, Deus, ele quer de nós essa noite que nós assumimos, sem precisar que Ele nos exponha. Aqui, diante de toda Israel, aquele fato foi exposto. Então, aquela mulher que mentiu foi exposto. E o que aconteceu? Salomão, ele ganhou o respeito de todo mundo. Toda Israel honrou Salomão pela sabedoria dele. Muitas das vezes, a sabedoria está em analisar fatos, em julgar a situação, em definir uma situação, em se posicionar diante da situação e não ser omissos diante dela. Este é o recado do Senhor para a sua vida essa noite. Amém?